Bom, agora a gente vai falar das funções logarítmicas, tá? Muito fácil definir a função logarítmica. Então, a função logarítmica é basicamente, a gente tem a definição de logaritmo, então a gente define a função logarítmica assim. Então, escolhe uma base b qualquer, né? Lembrando que o b tem que ser positivo e b diferente de 1, tá bem? Para isso aqui tá bem definido. O valor de x aqui obrigatoriamente também tem que ser positivo, não pode ter valor negativo, que não faz sentido logaritmo negativo, nem faz sentido logaritmo de zero. Você fala, professor, por que não faz sentido logaritmo de zero? O logaritmo de zero, se você fosse tentar calcular, seria o quê? Ó, por definição, seria b elevado a y, que é igual a zero. Qual número b, aqui obviamente diferente de zero, que é elevado a qualquer potência que dá zero? Não tem. Então, por isso, não existe logaritmo de zero, tá bem? Então, os logaritmos são bem definidos para b positivo e b diferente de 1. Essa é a base. E o x tem que ser obrigatoriamente positivo, tá bem? O logaritmo é a função inversa da função exponencial. Por que ela é a função inversa da função exponencial? Lembra qual que é a definição de função inversa que a gente viu? Tá? Então, vou só colocar aqui uma página a mais para a gente lembrar da função inversa. Ó. Se eu pego a função f de x, a função inversa tem a seguinte propriedade. Se você pega, aplica o f de x, o f é menos 1 e f de x, dá x, é como se cancelasse. Por que é a inversa da função exponencial? Porque o logaritmo de bx, ó, eu pego a função exponencial, aplico a função logaritmo na função exponencial. O que acontece? Lembra da propriedade? O x vem na frente, log de bb, isso aqui dá 1, ó. Portanto, dá x. Então, a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Então, a função logaritmo aqui, ela vai estar definida para valores positivos de x, tá bem? Para qualquer base b positiva e diferente de 1. Então, qual o domínio da função logaritmo? O domínio da função logaritmo vai de 0 até mais infinito, tá certo? Então, lembrando aí, o domínio da função logaritmo é a imagem da função exponencial. A função exponencial, ela é assim, ó, o gráfico dela. Para b de x maior do que 1 é assim, ó. Para b de x entre 0 e 1, ela é assim. A imagem dela mora onde? Mora aqui. Então, como a função logaritmo é a inversa da função exponencial, o domínio da função logaritmo representa a região da imagem da função exponencial. Como a imagem da função exponencial está definida apenas acima do eixo x, ou seja, de 0 até mais infinito, então o domínio da função logaritmo vai de 0 até mais infinito. E o domínio da função exponencial é o real todo? E o domínio da função exponencial é a imagem da função logaritmo. Então, a função logaritmo aplica sobre os reais todos, tá? Então, é essa propriedade que a gente tem relacionado à função logaritmo. Em relação a crescimento ou decrescimento, se o b for maior do que 1, a função logaritmo ela é crescente. Eu vou mostrar para vocês o desenho. Se o b estiver entre 0 e 1, a função logaritmo ela é decrescente. Uma propriedade que a gente já viu, né? O logaritmo de 1 na base b, qualquer que seja b, sempre vai dar 1, tá? Lembrando que na base que a gente definiu, ele é maior do que 1 ou está entre 0 e 1. Nunca 1 e nunca menor ou igual a 0. Tá bem? Bom, esse aqui foi o exemplo que a gente tinha feito para definir função exponencial. Olha o gráfico, função exponencial, função logarítmica. Olha o gráfico da função logarítmica. Então, a gente tem esse aqui, o primeiro exemplo, quando b é maior do que 1. Então, a função logaritmo é assim. Olha que legal. E quando b for menor do que 1, olha como é que a função logaritmo ela é decrescente, tá? b maior do que 1 ela é crescente. B menor entre 0 e 1,
ela é decrescente. Tá bem? Aqui, ó, uma outra propriedade que ela tem, ela sempre passa no ponto 1, independentemente de como é a nossa função aí, representando a nossa expressão. Tá bem? Então, se a gente colocar as duas juntas, olha que legal que fica. Tá? Então, para b maior do que 1, por exemplo, b igual a 2. b igual a 2, o gráfico é assim. Agora eu uso b igual a meio. Para b igual a meio, o gráfico é assim, ó, decrescente. Tá? Aqui ela ficou simétrica, porque aqui eu estou usando um b menor do que 1 mais o inverso do b maior do que 1. Por exemplo, se eu usei para fazer o desenho desta aqui crescente, eu usei b igual a 2, para esta aqui eu usei b igual a meio. Se eu tivesse usado b igual a 3, eu teria usado para essa aqui b igual a 1/3, e assim sucessivamente. Tá bem? Então, neste caso, ela dá esta simetria em relação ao eixo x. Tá? Muito bom. Olha lá, até fiz o comentário. O logaritmo, se eu fixo um b qualquer, tipo 5, então logaritmo de 5x, e para de baixo eu fiz logaritmo de 1 sobre 5x, tá? Para decrescente. Bom, como eu falei, né, a função logaritmo é a inversa da função exponencial. Então, se eu faço logaritmo de b, b de x vai dar x. Então, quando eu aplico na função logaritmo o b de x, isso dá x. Propriedade de função inversa. Vale também a seguinte coisa, a exponencial, ou exponencial não, desculpe, b elevado a logaritmo de bx, isso também dá x. Por quê? Porque eu estou aplicando, qual composição que eu fiz aqui? Aqui eu fiz log de b aplicado à exponencial. Aqui eu fiz o contrário, eu fiz b, dentro do x do b eu coloquei o log de b de x. As duas são possíveis composição de função e as duas são uma inversa da outra, portanto dá x. Então, esta propriedade aqui e esta propriedade aqui são propriedades importantes da definição de função inversa. Tá bem? Então, vamos fazer um exemplo aí de função logarítmica. Há um exemplo de função logarítmica, f de x igual a log de 10x. Tá certo? Esse é um exemplo. Professor, faz o gráfico dela é assim, ó. Se você olhar para o gráfico da função logarítmica, tá? Vamos olhar para o gráfico aqui. Ele tem a seguinte propriedade, olha. Quando o x está tendendo a zero, tanto do lado a que é decrescente, quanto a que é crescente, ela vai assintoticamente, a crescente aqui, quando o x tende a zero, vai assintoticamente para menos infinito. E esta aqui, essa decrescente, quando o x vai para zero, ela vai assintoticamente para mais infinito. Tá bem? Então, o gráfico da minha função é assim, ó. Então, ela vai lá e tende a zero. Nunca encosta aqui, ó, tende a menos infinito, desculpa. Nunca encosta no eixo y. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco f de 100, o que é f de 100? Logaritmo de 10. Então, vai ficar log de 10, 10 ao quadrado, 2 logaritmo de 10, 100, que vai dar 2. Então, f de 100 dá 2. Olha como é que o logaritmo cresce lentamente. f de 1000, log de 10, 10 elevado ao cubo, que 1000 é 10 elevado ao cubo, vai ficar 3. Log de 10, 10, que vai dar 3. Para o professor, log de 1 milhão, até você usa a lógica aí, ó. De 1 milhão, 10 à sexta. Vai ficar log de 10, 10 à sexta. Dá 6. Então, você está vendo que ela cresce muito lentamente. 10 elevado a 15. Log de 10 elevado a 15 vai dar 15. E 10 elevado a 15 é um número muito grande. Então, você vê que, apesar dela ser crescente, o comportamento dela pelo gráfico, ele é muito lento, tá? Ele cresce muito lentamente. Isso aqui parece quase uma reta paralela ao eixo x, tá? Ela está crescendo, mas muito lentamente, muito devagarinho.
Uma outra função aí é a função ln de x. Então, ln de x é uma função logarítmica para o qual a base é a e, tá? Então, quando a base é e, ou seja, log de e de x, ao invés de a gente escrever assim, a gente simplesmente escreve ln de x, tá? Essa é uma função bastante importante. Professor, como é que é o gráfico? É o mesmo gráfico que a gente viu, assim também, porque o e, a base é maior do que 1, então ela é crescente também. Essa é a carinha da minha expressão. Vamos fazer um exemplo aí, numérico, de como a gente aplica a função logarítmica. Então, ó, a população de uma cidade diminui a uma taxa de 1 sobre 50 ao ano. Se a população inicial era 100 mil habitantes, quanto tempo a população vai ser reduzida pela metade? Lembra da fórmula que eu mostrei para vocês? Era assim, né? P igual a P0, 1. Então, se decai, menos a taxa. Se cresce, mais a taxa. Então, essa é a fórmula. Então, aqui a gente quer ter o quê? Eu tenho, inicialmente, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho P0, que é 100 mil habitantes. Eu tenho a taxa, que é 1 sobre 50. O que eu quero achar? Tem que olhar qual é a pergunta do problema. Ó, quanto tempo, então o que eu quero é o t, para que aconteça o quê? Para que a população se reduza à metade, ou seja, a 50 mil. Um zero a mais aqui. Tá bem? Então, eu quero achar o t de modo que p igual a 50. Então, jogando na fórmula vai ficar assim, ó. 50 mil igual a 100 mil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vezes 1 menos 1 sobre 50 elevado a t. Então, eu quero resolver essa equação aqui. Vou passar o 100 mil dividido por 50 mil, né? Quando você passa dividindo, vou só trocar de lado aqui também, ó, e vou passar dividindo. Ó. 50 mil dividido por 100 mil. Quanto que vai dar isso aqui? Cancela, vai dar meio, simplesmente. Estava esquecendo do t. Então, vai ficar aqui, a conta vai ficar assim, né? Vai ficar 50, né? Menos 1 sobre 50 elevado a t igual a meio. 50 menos 1 dá 49 sobre 50 t elevado a meio. Como é que a gente resolve essa expressão? Eu passo o logaritmo dos dois lados, tá? Porque eu quero encontrar o que aqui? Eu quero encontrar o t. Aí você fala, professor, em qual base que você usa? A base que você quiser. Posso passar na base 10, posso passar com a base e, posso passar na base que eu quiser, a resposta vai dar a mesma, tá? Então, suponha que eu passe aqui na base 10. Então, vai ficar assim, ó. Log de 10, 49 sobre 50t, igual a log de 10 meio. Esse t vem na frente multiplicando, então vai ficar log de 10 meio dividido por log de 49 sobre 50 na base 10. Aí a gente tem que apelar para a calculadora para a gente descobrir quanto que é este valor aqui, tá bem? Bom, então usando a calculadora aqui, ó, log de meio na base 10 deu aproximadamente, também tem uma cobrinha aqui, menos 0,301. O log de 49 sobre 50 na base 10 deu menos 0,00877, aproximadamente. Fazendo essa conta aqui, vai dar mais ou menos 34,32 anos, tá? Então, a resposta aqui para o nosso problema, resposta, o tempo para a população
chegar à metade é de 34,32 anos aproximadamente, tá? Que é tudo aproximado aí, tá bem? Então tá, obrigado, valeu.